Olá pessoal, tudo bem? Estamos nessa semana estudando aí o segmento de reta, também as semi-retas, né? E eu quero colocar como exemplo aqui esta semi-reta. Olha só, por que nós chamamos isso aqui de semi-reta? A reta, como já vimos na aula anterior, a representação dela é finita, porém a própria reta ela não tem fim. Já a semi-reta, ela tem um começo. Por exemplo, essa semi-reta começa no ponto M. Mas veja que ela não tem fim. Ela passou pelo N e continua, tá? Então, isso aqui é uma semi-reta. E como que eu vou representar essa semi-reta? Eu represento da seguinte forma. A semi-reta aqui vai ser... Ela começa no ponto M. Ela está nesse sentido. Olha a setinha, mostrando que ela está indo nessa direção. Então, essa semi-reta começa no ponto M e passa pelo ponto N. Como ela está indo de M em direção a N, então vou representar aqui em cima por esta setazinha aqui, ó, tá? Então, essa é a representação da semi-reta, que começa em M e passa por N, ok? E aqui, por exemplo, se for pedido para representar a origem da reta, quem é a origem dessa, ou melhor, da semi-reta? A origem dela começa. Essa semi-reta começou no ponto M ou no ponto N? Ela começou no ponto M, né? Então ela começou no ponto M. Deixa eu me arrumar aqui porque o foco dela não está muito bom aqui da câmera do celular. Acho que agora melhorou. Então a semi-reta aqui começou no ponto M e passou pelo N. Então a origem aqui vai ser M, tá? A origem dessa semi-reta. Para que você entenda melhor, vamos ver esse outro exemplo aqui, tá? Dessa outra semi-reta. Essa semi-reta, ela começa no ponto C ou no ponto D? Ela começa no ponto C, tá? Então aqui vai ser assim. Começa no ponto C e ela passa pelo ponto D. Olha a setinha mostrando. Então aqui vai ser a semi-reta CD. Se ela começou no C em direção ao D, então a setinha vai ficar assim, ó. É a semi-reta CD, ok? E quem é a origem? Já vimos aqui, a origem vai ser o ponto C, que é onde ela começa, tá bom? Agora vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho aqui 3 pontos na mesma reta. Como já vimos, esses pontos são chamados de colineares, porque estão na mesma linha, na mesma reta. Agora a pergunta é, quantas semi-retas eu posso obter com origem no ponto G? Então, vamos ver. Olha, em direção aqui indo do centro do G para a direita, eu vou ter a semi-reta GH, ok? Se eu tirar, por exemplo, essa parte aqui, ó, ficaria uma semi-reta aqui, ó, começando em G e passando pela H, semelhante às duas semi-retas anteriores, tá? Então aqui começou no G, passou pelo H, é a semi-reta GH. Mas qual é a outra semi-reta que eu posso obter começando no ponto G, com origem em G? É só fazer o contrário, agora é só fazer do G no sentido indo para o F, no sentido dessa setazinha aqui. Então é como se eu anulasse isso aqui, né? Então aqui ficaria a semi-reta, ó, G, F, que começa em G e passa pelo F, tá? Então eu iria representar ela assim, ó, G, F, ok? Agora ainda vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Além dessas duas semi-retas, quantas outras semi-retas podemos traçar aqui pela reta T? Observando, eu posso traçar a semi-reta começando em F e vindo nesse sentido, passando por G, tá? Então eu tiraria esse ponto H e aí você vê que fica uma semi-reta, ó, começando em F, passando por G, aqui indo nesse sentido da seta aqui, ó, tá? Então é a semi-reta FG, tá? Seria aqui a semi-reta FG.
E a outra semirreta que eu posso traçar partindo do F é a semirreta FH. Eu tiraria esse ponto G, só para você visualizar melhor. Então, veja aqui, seria essa semirreta aqui, começando em F e passando pelo H. Então, seria aqui FH, ok? Eu ainda poderia traçar duas semirretas começando em H, vindo em direção a G e a outra em direção a F, nesse sentido. Então, seria a semirreta HG e a outra HF. Então, daria para formar 6 semirretas ao todo, tá bom? Agora, vamos ver uma outra situação aqui, ó. Veja aqui. Vamos aqui focar, ok. A pergunta é: quais são os segmentos mostrados em cada uma das figuras a seguir? Nós temos duas figuras aqui abaixo. E ele está perguntando aqui, ó, quais são os segmentos mostrados em cada uma das figuras a seguir? Identifique se houver segmentos consecutivos e segmentos colineares. Vamos começar pela letra A, certo? Vamos aqui na letra A. Então, quais são os segmentos dessa figura? Agora veja que aqui já não é semirreta, são segmentos de reta. Qual é a diferença? Nós vimos lá que a semirreta, vamos voltar aqui só para você ver de novo. A semirreta, ela começa em um ponto, mas não termina no outro, ela continua. Já o segmento de reta, aqui ó, o segmento de reta, ele é limitado por 2 pontos. Ele começa num ponto e termina no outro. Ele não continua, ele termina no outro ponto. Então, quais são os segmentos de reta que formam esta figura? Vamos ver aqui. O primeiro deles é esse segmento aqui, ó. Começa no M, termina no N, tá? Então, vai ser o segmento de reta M, N, ok? Segmento de reta MN. O outro segmento de reta é esse aqui, ó. Que ele começa em N, termina em O. Então, é o segmento NO, ok? Veja que como ele é um segmento de reta, ele não é representado com aquela setinha, é só um traço aqui em cima. O outro segmento é esse de baixo. Aqui, ó, esse traço que vai daqui do O até o P. Então, é o segmento OP. E por último, nós temos esse segmento aqui, ó. Começa em P, termina em M. Então, é o segmento PM. Ok? Então, nós identificamos os segmentos que formam essa figura, os segmentos de reta. Mas ele está pedindo aqui para identificar se houver segmentos consecutivos e segmentos colineares. Nessa letra A, há segmentos consecutivos? Bom, para isso você precisa saber o que são segmentos consecutivos. Bom, são segmentos que estão ligados pelo mesmo ponto. Por exemplo, esse segmento MN, tendo um probleminha aqui com a imagem. Vamos tentar aqui de novo. Esse segmento aqui, MN e NO, são consecutivos, porque tem um ponto aqui, ó, que liga os dois segmentos, que é o ponto N. Então, MN e NO estão ligados pelo mesmo ponto, são vizinhos, ó, são consecutivos, tá? Então, eu vou colocar aqui como segmentos consecutivos o MN e NO, são consecutivos. Outro segmento consecutivo vai ser esse com esse, ó, NO com OP. Então, seria NO e OP, tá? São segmentos consecutivos, porque o segmento NO e OP estão ligados aqui pelo mesmo ponto, pelo ponto O. Veja que eles estão juntos, ok? Tem outro par de segmento consecutivo aqui? Tem o OP, né, com o PM, certo?
Mas aqui já deu para vocês entenderem. Então, todos que forem consecutivos eu iria identificar aqui. Mas para ganharmos tempos eu não vou colocar os demais. Agora, nessa figura, há segmentos colineares? Não há. Colineares são segmentos que estão na mesma reta. Então, aqui não tem, porque MN está aqui, o NO já está nessa outra. Ó. Já na letra B, vamos verificar que aqui vai ter segmentos colineares. Mas quais são os segmentos que formam essa figura? Lembrando que o segmento de reta é a região de uma reta limitada entre dois pontos. Então aqui, ó, esse meio aqui, ó, que começa em A e termina em B, é um segmento de reta, porque está entre dois pontos. Então é o segmento de reta AB. Qual é o próximo segmento dessa figura? É o que começa em B e termina em C, esse daqui, ó. B, C. Outro segmento, esse aqui, ó, CD, DE, e o último segmento é esse aqui, que vai do ponto E ao ponto F, é o segmento EF, tá? E quais são consecutivos? Consecutivos são os vizinhos, os que vêm ligados pelo mesmo ponto. Por exemplo, AB e BC são consecutivos. Consecutivos. Tem AB e BC, porque vêm juntos. Tem também o BC com o CD, segmento BC e CD. E tem outros ainda, CD com DE e DE com EF, tá? Mas eu vou colocar só esses aqui que já dá para vocês entenderem. E quais seriam aqui colineares, segmentos colineares? São aqueles que estão na mesma linha, na mesma reta. Por exemplo, o segmento AB e BC são colineares, porque eles estão na mesma reta aqui, ó, tá? Então, AB e BC são colineares. Já o segmento BC e CD, eles são consecutivos, como nós já vimos, porque estão ligados pelo mesmo ponto, mas eles não são colineares, BC e CD, porque eles não estão na mesma reta. Ó, o BC está nessa reta aqui, e o CD já virou aqui, ó, nesse outro lado. Então, eles não são colineares. Mas tem outro par de segmentos aí colineares. Qual que é? São esses dois, ó, o DE e o EF, que estão na mesma reta aqui, ó, tá? Então, outro par de segmentos colineares vai ser o DE com EF. Estão na mesma linha aqui, ó, na mesma reta, tá bom? Ok? Então é isso, gente. Nós primeiro identificamos os segmentos que formam a figura, depois mostramos quais são consecutivos e quais são colineares. Ok? Qualquer dúvida, é só falar, ok? Vejam direitinho aí e boa atividade aí para vocês.